Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus. Episódio 38. As preocupações. Baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34, e Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 31. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o mantimento, e o corpo mais precioso do que as roupas que lhe vestem? Olhai, pois, para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Por acaso não sois mais valiosos que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar meio metro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Comentários. Desde que o homem surgiu no mundo material, ele percebeu que seu corpo não poderia viver sem o ar para respirar, o alimento para renovar suas energias e manter sua força de trabalho, e sem a água para lhe dessedentar. Sem estes três elementos, fatalmente morreria. Isto o obrigava a ter que se esforçar para manter seu corpo vivo e com o mínimo de sofrimento. Graças à sua inteligência, diferenciada do instinto repetitivo dos animais, aprendeu a dominar a técnica de semear e colher a terra, e assim pôde transformar-se em agricultor para arranjar os alimentos da terra, como também alimentar os animais que lhe forneceriam carne e pele para proteger-se do frio, chuva e das agressões aos seus pés. Com o tempo, o que era uma necessidade fisiológica transformou-se em desejo desenfreado. O homem passou a dedicar-se exclusivamente aos seus interesses egoísticos, nem que para isso tivesse que guerrear contra aqueles que tivessem melhores pastos, melhores gados, zonas mais ricas e aprazíveis. Foi assim que, com sua família, uniu-se a outras famílias e fez clãs. E das clãs surgiram tribos. E estas tribos, que fizeram guerra a outras tribos, daqui a pouco surgiram aldeias, e depois delas, cidades. A comunicação no começo era muito difícil, porque interesses diferentes fizeram com que homens mais fortes impusessem suas leis
aos mais fracos. E esses homens fracos se uniram com outros fracos e, da união, veio a força. Com esta união, formaram gangues de bandidos e salteadores para se abastecer, divertir ou se vingar através de emboscada e assaltos espetaculares. O prazer, antes restrito aos fortes, agora também pertencia aos fracos, porém astutos e espertos. Até que, de tanta confusão, outros homens mais inteligentes e preocupados em manter a harmonia do seu grupo para poder sobreviver e enfrentar outros grupos, criaram leis e regras de convivência que permitissem uma comunicação melhor em prol de um objetivo comum. Assim, começaram as cidades. Esta organização social primitiva, contudo, não tornou o homem feliz. Apenas o tornou momentaneamente satisfeito em conquistar e gozar o prazer supérfluo, transitório e perigoso, já que necessitava, em muitas ocasiões, pôr em perigo a própria vida. Desta forma, homens fracos, porém inteligentes, começaram a acumular bens junto com outros homens fortes, mas não talentosos, que lhes serviam de suporte. Assim, começou o acúmulo de riqueza e poder, ao mesmo tempo que a inveja. Uns ricos, violentos e invejados, e outros pobres, humilhados e invejosos. A paz, harmonia e bem-estar nunca foi prioridade, pois esta divisão provocava insatisfação e conflitos desnecessários, uns querendo ocupar o lugar dos outros, nem que fosse através da violência. Moisés descreve bem este tipo de inveja através da parábola de Caim e Abel. Caim, o agricultor, invejando seu irmão Abel, o pastor. Abel era dedicado ao trabalho e de bom coração, amava ao Criador, enquanto que Caim, leniente e rebelde, desejava reconhecimento sem meritocracia. Não por ódio ao irmão, mas sim por inveja assassina, o seu irmão, para ter para si a atenção do Criador. Mas as leis de Deus, que tudo viam, não o deixaram impune. Essa é a primeira descrição de crime por motivo torpe. O homem ansioso por reconhecimento, por prazer egoístico, destrói e faz sofrer. O tempo foi passando e a inveja destrutiva, alimentada pelo desejo pernicioso, gerou conflitos, contendas, guerras e genocídios apenas para criar condições de uns poucos terem poder e fortuna. Com medo da finitude do corpo, através da morte corporal. Jesus então percebeu que o coração de seus contemporâneos estava mais preocupado em gozar os prazeres e fugir da dor, dos deveres e das dificuldades da sobrevivência. Tentou-lhes ensinar que por debaixo daquela vestimenta de carne havia um espírito imortal em evolução. Tentou-lhes convencer do despreendimento dos bens terrestres para que, mais livres, percebessem que o prazer material era incomparavelmente inferior à felicidade espiritual. Para isso, era necessário aprender a não preocupar-se com o supérfluo e focar toda a atenção no que era realmente essencial à felicidade, advinda do autoconhecimento e autodomínio. Que a ilusão era responsável por todo o infortúnio e desgraça do planeta. Para isso, apontava para os lírios do campo, mostrando que nem Salomão, com todo o poder, fortuna e pompa, a eles era superior. Para as aves do céu a voar tranquilas pela imensidão, não faltava o que comer. E a erva do campo, no vento a bailar,
não lhes faltava o sustento da terra. O mestre amado ensina que a verdadeira, única e maior riqueza possível era conhecer as leis de Deus e a percepção do espírito imortal que habitava no coração de todo homem. Lá estava todo o caminho para a satisfação plena, enquanto que nas ilusões do mundo estava toda a insatisfação possível. A medida do ter jamais seria preenchida. O homem que se dedicasse ao poder terreno seria comparado a alguém que bebe água do mar para matar a sede. Jamais seria dessedentado. A inveja, a preguiça e o desejo de poder criariam condições indignas, como a escravidão ou opressão ideológica, levando à morte milhões de criaturas e escrevendo com lágrimas de sangue as páginas da história passada, contemporânea e futura. Mas a tranquila plenitude não seria alcançada através destes meios. Era necessária uma revolução espiritual no coração de cada homem para que se abrisse os olhos e ouvidos e deixassem de ser cegos, surdos e mortos. Esse vazio existencial, responsável por todo tipo de insanidade cometida pelo homem, escondia uma saudade do infinito, uma fome e sede pelo espiritual que o homem, por ser ignorante, atribuía ao material. Contudo, não se podia servir a dois senhores. Não se podia servir a Deus e aos desejos de riqueza. A busca de um excluía a busca do outro. As lutas fratricidas pelo poder usariam de todas as armas imorais possíveis, como a persuasão, a mentira, o engodo, a traição, a maledicência, a difamação, o aviltamento, a conspurcação, o tráfico, a prostituição, o crime, o assassinato. A história escreveria rios de tinta de sangue, mostrando que os homens, semelhante a Caim, matariam seu irmão por muito pouco e nada levariam consigo senão a má fama e rastros de morte e destruição. Pior que isso, o homem colocaria no altar supremo seu ego vaidoso, destronando o Deus Altíssimo. O homem, não podendo se igualar a Deus, tentaria rivalizar-lhe com toda a tática suja e torpe, a fim de demolir a verdade para subir numa mentirosa escada que leva a lugar nenhum, senão à degeneração da sociedade. A anarquia seria sua nova religião. Por mais que teorize, se preocupe, por mais que tente, o homem não vai conseguir aumentar 1 minuto ao tempo de vida. Pelo contrário, será mais fácil destruir as coronárias, a energia e a qualidade do sono reparador. Pode até destruir a política, a economia, a religião, a sociedade. Ele só conseguirá ser feliz quando dedicar-se ao mundo espiritual, já que ele é espírito. Ao longo dos séculos, os seres humanos dividiram-se em grupos econômicos diferentes. Há os capitalistas, aqueles que, através do investimento em educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento científico e tecnológico, puderam acumular conhecimento e dinheiro para proporcionar uma democratização de bens de consumo variados, como carros, casas, computadores, gerando o surgimento de empresas, empregos e arrecadação de impostos que pudessem ser reinvestidos na população e enriquecimento da nação. Muitas destas nações, antes, porém, passaram pelo estágio da opressão do ser humano através da colonização, exploração, roubo, saque, guerras e comércio desleal. Entre estes países estão os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França e nações prósperas do norte europeu. B. Os socialistas,
Aqueles que, não tendo acesso ao capital econômico ou bem-estar social, invejando o progresso e bem-estar de outros países, através de desejos naturais do ser humano de igualdade de direitos, liberdade de acesso ao bem-estar para si e sua família, de prosperidade e do menor esforço, desenvolveram um sistema onde os governantes se apropriariam dos meios de produção, regulando a vida do povo, saciando seu desejo de prosperidade. Na prática, todos eram iguais, porém uns seriam mais iguais que outros. E isso gerou uma pequena elite governamental que tudo sabia sobre o melhor para o destino da nação. O resultado disso foi a morte do esforço pessoal e meritocracia, um aumento abusivo de taxas e impostos, visando arrecadação, associando a um aumento exponencial de sonegação, criminalidade, mercado negro e fuga daqueles que poderiam promover empresarialmente a prosperidade da nação, levando o povo a uma situação de nivelamento de classes sociais por baixo, uma escassez de alimentos, uma educação de doutrinação e aprisionamento cultural aos valores totalitários, atraso tecnológico, proliferação de doenças por escassez de medicamentos e um aparelhamento do Estado onde os governantes, juízes e legisladores se beneficiam da miséria popular. Como consequência, mais de 200 milhões de vidas foram dizimadas ao longo do tempo, e os ecos da destruição da célula máter, a família, ou aviltamento da religião, ou morte de Deus, e subversão da cultura e da moral, sedimentam nas novas gerações uma anarquia que permita a inquestionável perpetuação no poder. Exemplos como a União Soviética, China de Mao Tse-tung, Camboja de Pol Pot, a África Negra de Idi Amin, Cuba de Fidel Castro, a Venezuela de Chávez e Maduro e a Coreia do Norte. Ambos sistemas econômicos escondem debaixo da maquilagem de sucesso ou fracasso a insatisfação humana, pois o vazio existencial, o escapamento para as drogas ou a fuga pelo suicídio comprova que não é o bem-estar econômico que traz a paz de espírito, que não é satisfazendo o estômago ou a sensibilidade dos 5 sentidos que o homem encontrará felicidade. O homem ignorante, aliado e iludido, é estimulado neste mundo de provas e expiações a desejar roupas de grifes, carros, consumismo. Caim continua a assassinar invejosamente Abel. Tudo isso é pateticamente em vão. O único sistema que conseguiu proporcionar a paz de espírito e tranquilidade é o autoconhecimento e a sintonia com a fonte da vida, o Criador e Pai Celeste. Através da redescoberta do espírito, o estudante da verdade também descobre amor e a necessidade de compartilhar com quem sofre solidariamente. Seja uma palavra amiga, o ombro fraterno, ou até mesmo o pão que alimenta o corpo, o agasalho que abriga do frio, ou o remédio que afasta o mal-estar da doença. Não existem fórmulas mágicas materiais para a paz de espírito. O único remédio contra a depressão espiritual e vazio existencial é o amor verdadeiro e o serviço fraternal, nascidos do conhecimento das leis espirituais que regem o universo. O amado Mestre Jesus, enquanto se compadecia de tanta imaturidade, olhava para a multidão e via homens de pouca fé, percebia sua ignorância, egoísmo, orgulho e vaidade. Contudo, também enxergava o potencial de desenvolvimento. Sabia que ali havia muitos que, prestando atenção em suas palavras, dedicariam tempo, esforços, sangue, suor e lágrimas no projeto de autoconhecimento, autodomínio e serviço amoroso aos seres mais ignorantes e desprovidos de razão e sensibilidade. A fórmula do sucesso era buscar antes de tudo e acima de tudo, buscar o reino de Deus e sua justiça, isto é, buscar perseverantemente
até encontrar Deus dentro do próprio coração, renunciando ao ego ilusório. Dedicar-se a carregar as cruzes dos deveres e obrigações. Do contrário, viverá como o cachorro que corre em círculos tentando morder o próprio rabo. Caim precisa parar de matar Abel. Se você gostou deste episódio, não deixe de ver e compartilhar os anteriores em http://terraespiritual.com.br e ajude este mundo de provas e expiações a se tornar progressivamente uma terra espiritual.